Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, é a aula A358, onde eu mostro para vocês quais os procedimentos para elaboração de um projeto elétrico de aterramento, desde a medição de resistividade, a escolha da malha e o projeto em si de aterramento será apresentado nessa aula para vocês. Projetos de aterramento bem complexos, é necessário seguir a metodologia proposta para vocês. Então, assistam agora a aula sobre projeto de aterramento. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é um pouquinho ainda estendendo a aula 354 e a aula 354, parte 1 e parte 2. Aqui eu vou mostrar para vocês quais os procedimentos para um projeto de aterramento adequado, um projeto como que se tem que fazer um projeto profissional e adequado de aterramento. É o que eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje, aula A358. Bom, primeiramente, pergunta-se o seguinte: quais os procedimentos para um projeto de aterramento correto? Primeiro passo, devemos avaliar o tipo do solo. Mas o que eu tenho que avaliar em relação ao tipo do solo? Primeiro, vocês têm que fazer a avaliação, as medições, na verdade, de resistividade do solo. Então, fazer as medições de resistividade daquele terreno. Segundo passo ainda, dentro de avaliar o tipo de solo, estratificar o solo em camadas. Para quê? Para se obter a resistividade do terreno por camadas, né? Porque você vai injetar os eletrodos em uma determinada profundidade e cada camada tem a sua resistividade. Então, estratificar o solo em camadas para obter a resistividade. Essa estratificação, ela pode ser feita manual, feita na mão, né? Porém, demanda muito cálculo e muito tempo. Então, eu vou mostrar aqui uma estratificação feita em software, tá ok? Segundo ponto muito importante no aterramento, uma vez vocês tendo as medições de resistividade, a estratificação do solo, nós temos que avaliar a geometria do aterramento, né? Escolher uma geometria para se obter a menor resistência possível. Obter a melhor geometria. Qual seria a geometria do aterramento? Algumas geometrias, aterramento em anel, aterramento em triângulo, quadrado, etc. E aterramento em linha, né? Então, o que você tem que imaginar é o seguinte: você já tem o terreno estratificado, né, prontinho, com todas as resistividades, você avalia a geometria, obter a melhor geometria possível, menor resistência, e depois você faz uma avaliação dos custos do projeto. Você tem duas geometrias, por exemplo, que se enquadra no seu projeto de aterramento. Você vai avaliar agora a questão de custo da implementação dessa geometria de aterramento. Se não for possível obter a resistência de projeto, que ela é definida pelo projetista, né? E nem mudar a geometria resolver o caso, né? Aí, nesse caso, você fará o tratamento químico do solo para diminuir a resistividade. Quando a geometria não se adequa, nenhum tipo de geometria adequa naquela situação de projeto. Aí o projetista deve fazer o tratamento químico do solo, né, que eu já mostrei para vocês na aula A354, na parte 1 e parte 2. Então, aqui tem todos os procedimentos para o projeto adequado de um sistema de aterramento. Bom, agora entrando um pouquinho, para avaliar o tipo de solo, nós vamos fazer a medição da resistividade. A gente utiliza o método de Wiener, né? O método de Wiener, você pode utilizar um termômetro que faz a medição por esse método,
é o método das 4 estacas. Você vai colocar 4 estacas de aterramento, 4 estacas de aterramento, sendo que essas 2 estacas aqui extremas são de corrente e essas 2 estacas no meio de tensão. Você vai fazer uso de um termômetro adequado. Aí no canal da Universidade da Elétrica, você tem como fazer a medição de de resistividade. O espaçamento, sempre que possível, 1 metro, 2 metros, 4, 8 e 16. O instrumento deve estar calibrado, né? O método, sobre o método, esse método utiliza a instalação de 4 estacas, 2 de corrente, que eu mostrei, essas 2 extremas aqui são de corrente, essa e essa de corrente, as 2 do meio de tensão. O local a qual você vai medir a resistividade, tomem cuidado, ele deve estar distante de áreas sujeitas a interferências, como aterramento do neutro, então você tem que fazer longe do aterramento do neutro, solos com condutores, né? Tubulações metálicas e cercas aterradas. Por quê? Porque quando você fizer a medição de resistividade, o valor vai dar muito baixo. Por quê? Porque você pode ter uma tubulação enterrada no solo, interferência do aterramento do neutro. Então, o terreno deve ser avaliado de tal forma que você faça a medição correta, cujos valores coletados para a estratificação do terreno sejam aqueles valores corretos e medidos nos pontos mais adequados. Bom, coletado a resistividade, você vai estratificar o seu solo em camadas, né? O que seria essas camadas? Cada camada ela tem uma espessura e vai ter uma resistividade. Então, a camada 1, essa camada aqui vai ter uma resistividade, a camada 2 outra, a camada 3 e 4 outra resistividade. Essa estratificação eu comentei, pode ser feita manualmente, mas é inviável em função do tempo e da precisão. O objetivo é você estratificar em até 4 camadas e obter esse gráfico que eu estou mostrando aqui, que é o gráfico onde mostra a resistividade do solo em função da profundidade que você vai estar injetando a sua haste e tudo mais, né? Então aí a gente já tem o solo estratificado em camadas. Eu olha, a primeira camada, por exemplo, a 2,60 metros, a resistividade vale X. A 4 metros, minha resistividade vale Y, né? Então, isso chama-se de estratificação, que pode ser feita manual, mas é inviável em função do tempo e da precisão nos cálculos. Bom, agora eu vou trazer para vocês um projeto exemplo, um projeto de aterramento exemplo em um edifício que já está construído. E eu quero nesse edifício, eu tenho uma área construída e tenho uma área de grama ali, onde eu posso fazer as medições de resistividade. E trago essas medições para vocês. A área construída desse edifício é 19 de largura por 39 de comprimento. O levantamento deve ser realizado fazendo as medições e colocação, né, no software específico para a estratificação. Então, as medições, vamos utilizar o método de Werner, a profundidade. Que profundidade é essa que está aqui? 0,35 centímetros. 0,35 metros, desculpa, 35 centímetros. Não tem o método de Werner, são 4 estacas. As estacas serão cravadas no solo 35 centímetros. A espessura mínima das camadas, vamos trabalhar com 1 metro. E estou usando o MTD 220KE da Megabras. Ele que efetua essas medições. Então, eu tenho as linhas de medições. Nós dividimos o terreno que tem livre, nesse nosso exemplo, em 4 eixos. Fizemos a medição em 1 metro, 2, 4, 8 e 16. E aqui nós temos os valores das resistividades medidas. Sempre nós temos que eliminar aquelas medições cuja distância entre elas, vamos dizer assim, tem um erro superior a 50%. No caso do software específico a ser utilizado, ele já é programado para eliminar, caso exista, 50% das medições que estejam com erro. E aí,
pegando os valores medidos em campo e colocando nesse software, ou fazendo manualmente demanda mais tempo e muito cálculo, o software ele estratificou para mim o terreno, né, esse exemplo, em 4 camadas. Aqui no eixo embaixo, vocês têm a profundidade do terreno, de 1 até 10 metros. Vocês olhando aqui, o sinalzinho de mais é o valor medido. A linha azul é o que o software calculou, né? Vocês podem observar que o erro é muito pequeno. Nesse caso, o erro é 0. Né? Então, eu sei, se eu cravar uma haste, por exemplo, a uma distância de 10 metros, eu venho aqui na minha curva, olha, 10 metros. Qual é a resistividade? Está aqui, ó. Minha resistividade é 155, por exemplo. Então, isso é a estratificação, né? Onde é gerado o perfil do terreno. Outro lado também, a gente tem aqui as camadas que foram estratificadas de 1 até 4. A primeira camada, a 2,62 metros, a segunda camada, 6,31 e a terceira camada, 14,61. Aqui a gente tem a medida e o valor calculado. O erro é muito pequeno. Olha, né? O erro RMS no final é de 0%. Então, as medições foram feitas de forma adequada, tudo certinho, né? A resistividade medida a 1 metro foi 115, a calculada 115,8 e a 81, a calculada 116,06. Então, perfeito. As condições estão adequadas, as medições foram feitas de forma adequada e correta. Bom, ainda seguindo na estratificação para mostrar para vocês, imagina aqui o solo, né? Essa superfície aqui, o solo, estratifiquei em camadas. Primeira camada, 115,20 a 2,62, a segunda camada, 8,94, terceira, 23, e a partir de 23 metros de profundidade, a resistência ali do terreno será 675,45 ohms, né? Então, veja vocês que a estratificação está feita. Uma vez feita a estratificação, eu sei qual é a resistividade de cada camada e eu posso aplicar num software, né, que vai calcular para mim a resistência e a geometria do aterramento. Então, o primeiro caso que eu vou fazer, nós conhecemos, todo mundo conhece, vocês conhecem a geometria do aterramento em anel em linha, né? A geometria do aterramento em triângulo são 3 hastes cravadas em formato de um triângulo, podendo ou não estarem interligadas com uma cordoalha. Lembrando que essas cordoalhas são cordoalhas de 50 milímetros de cobre nu enterrada no solo. Aqui nós temos a profundidade, 50 centímetros do solo, que deve ser enterrada essa cordoalha. H, aqui, é a profundidade da minha haste. Então, eu tenho haste de aterramento de 2 metros, 2,40 metros, 3 metros e assim sucessivamente. Então, utilizando os dados de estratificação, das medições de resistividade e estratificação do terreno, nós vamos calcular qual seria a resistência se eu utilizar essas duas geometrias de aterramento, aterramento em anel e aterramento em linha, 3 hastes em linha. Então, é uma opção de aterramento, é um aterramento, vamos dizer assim, é uma geometria cujo custo é menor. Será que ela vai atender? Mas essa geometria que eu quero, vocês devem obter a menor resistência possível. Como projetista aqui no nosso projeto, eu vou admitir que a resistência de aterramento mínima seja, a máxima seja de 10 ohms. Então, vamos agora calcular para essas duas situações, utilizando a estratificação desse terreno. Bom, aqui está o esperado do projeto, que é uma resistência de 10 ohms. Aqui eu tenho o número de hastes, né, em linha. São 3 hastes em linha com cabo. Se eu usar 3 hastes em linha com cabo, nenhuma das situações, olha aqui do lado, L igual a 2 metros. O que é 2 metros? Tamanho da minha haste. 2,40 tamanho da haste, 3 metros. Então, nenhuma das hastes de 2, 2,40 e 3 metros atende utilizando a geometria em linha ou geometria em triângulo. Então, já não me atende no projeto.
Vocês vão ver aqui, olha. O software ainda ele consegue calcular e mostrar para mim estratificado. Uma haste só de 2 metros nesse solo daria 55,65 ohms de resistência. Né? Se eu pegar uma haste de 2,40, 47. De 3 metros, 41,48. Se a gente utiliza triângulo côncavo, nessa situação, haste de 2 metros, resistência 21 ohms. Então, aí eu tenho todas as opções. Em nenhuma delas você consegue a resistência adequada. Tá? Aí alguém pode dizer assim, olha, eu quero uma estrutura simples de aterramento, que não é esse caso. Se é uma estrutura simples, num exemplo desse aqui, o triângulo, aqui você poderia, de repente, quer um aterramento mais simples, uma residência, por exemplo, você vai fazer em linha, pode colocar mais hastes em linha, como eu vou mostrar na sequência. Bom, outra geometria, hastes em linha em quadrado. Vou colocar várias hastes aqui em linha, cujo espaçamento é B, né? O espaçamento mínimo é o comprimento da haste. B aqui é o espaçamento entre as hastes, né? Tá aqui o espaçamento. C vai ser 2 vezes B. Então eu vou eu tenho essa geometria em linha com mais de 3 hastes e a geometria em quadrado. Qual resistência eu vou obter? Com as estratificações que vocês viram. Aqui a situação do aterramento já melhora. O objetivo traçado aqui pelo projetista é 10 ohms. Nessa condição, onde é que eu consigo 10 ohms? Eu consigo 10 ohms, menos de 10 ohms, por exemplo, 6 hastes em linha. Olha aqui, ó, 6 hastes em linha. Mas hastes de quantos metros de comprimento? Hastes de 3 metros. Tá? Então, avaliando, o software consegue, né, fazer na mão fica muito dispendioso, complicado e impreciso, né? Aqui eu já tenho geometrias que atendem ao objetivo do projetista, que é obter uma resistência de máxima de 10 ohms. Então, aqui, olha, vocês conseguem com mais de 6 hastes em linha, 7 hastes, né? Então, aqui sim, essa geometria já atenderia. Né? Olhando aqui já estratificado, se a gente fizer um quadrado, né? 4 hastes em quadrado. Então, imagina, você vai pegar lá no terreno e injetar 4 hastes no vértice do quadrado. Essas hastes são de 2 metros, então um quadrado de 2 por 2 daria uma resistência de 16, ainda não atenderia. Aonde é que atenderia os 10 ohms? 8 hastes em quadrado, olha aqui, ó, 9,21. Se eu melhorar a geometria, por exemplo, 16 hastes em linha, olha quanto vai a resistência, 6,071 do meu aterramento. Não é? Então, a situação aqui está variando em função da geometria. Se a gente pegar a geometria enquadrada aqui, vamos analisar as hastes de 2 metros. O que me atende aqui é 8 hastes em quadrado. 8 hastes em quadrado, o espaçamento é 2 metros entre elas. Né? Então, você vai ter 2 em cada vértice, né? E as outras 4 demais dividindo os meios, né? Então, você vai ter que o quê? Aumentar, né, a quantidade de hastes e o espaçamento entre elas. Isso vai fechar, né? Essas hastes não estariam conectadas pelo cabo. Tá? Então, aqui vocês têm as várias opções, né, de aterramento. Agora, a geometria em anel, né? Na geometria em anel, você enterra as hastes em anel a uma profundidade de 50 centímetros, né? E ela deve ficar 1 metro ao redor das edificações. Esse aterramento, como essa edificação já é construída, né? Quando o aterramento é estrutural, não precisa nada disso. Não precisa você ficar cortando em volta da edificação e colocando anel, não. Se já é estrutural, o anel já é formado pelos baldrames, pelas vigas que estão interligadas.
Aqui no nosso exemplo, é uma edificação já construída, então vou quebrar em volta da edificação, criar essa malha, onde esses pontinhos aqui são as hastes de aterramento. Profundidade 50 centímetros, quando eu colocar o cabo dentro. Então, olha a condição em anel, né? Vocês podem observar que a norma 5419 de 2015, ela normatiza que o tipo de aterramento a ser utilizado é o aterramento em anel, porque ele é melhor geometria, né? Você vai conseguir com ele melhor resistência de aterramento. No entanto, vai depender também do terreno, né? Nesse caso, eu estou apresentando para vocês que nesse terreno, com essa estratificação, vocês podem olhar que o aterramento em anel chega a ter resistência até 2,5 ohms aqui, olha. Né? Com hastes de 2, 2,4 e 3 metros. Viu, pessoal, como é que funciona? Aqui vocês têm já a condição dada estratificada. Se eu fizer um anel com 2 hastes, olha o aterramento. Um anel com 2 hastes. 2,98. Lembrando que essa malha, lembra que a edificação ela é 19 por 39. Essa malha, ela deve ter o comprimento de 20, um pouco mais de 20 por 40, né? Então nós estamos falando, pessoal, no mínimo, a edificação ela é 19, né? Ela é 19 por 39. Aí nós temos que criar uma malha aqui a 1 metro, da edificação. Então, essa malha seria, você soma 1 metro aqui, 1 metro aqui, e aqui eu tenho o resultado dessa malha. Então, se é 1 metro de distância, eu teria meio, eu teria 1 para cá e 1 para cá, 39, então seria uma malha de 41 por 20, por exemplo, 21, né? Então, a minha malha seria algo assim, né? Ó, com quantas hastes nesse exemplo? Um anel mais 2 hastes. Então, eu poderia botar uma haste aqui e outra haste aqui. Tá aí um anel. Já me dá uma resistência de 2,98. Ah, mas e se eu usar uma haste, uma configuração em anel com 4 hastes? Seria isso aqui, ó. Para esse terreno, olha quanto que daria a minha resistência para a haste de 2 metros, 2,95. Aqui vocês veem que basta um anel circundando com 2 hastes já atenderia o suficiente, ok? Então veja que a geometria em anel, ela tem esse ponto positivo, né? Obviamente, para terrenos com resistividades mais elevadas, esses valores de resistência a gente sabe que varia, né? Mas a vantagem é que tem equipotencialização, né? Você tem os aterramentos equipotencializados, as hastes, né? Não criando diferenças de potenciais como existe quando você coloca hastes isoladas. Bom, as conclusões que nós podemos obter. O solo influencia na resistência de aterramento, isso é muito claro. A geometria também influencia no aterramento. O custo está associado à geometria e ele deve ser uma escolha do projetista. Ah, mas a norma pede, 5419, pede. O projetista vai fazer em anel. Mas o detalhe é o seguinte, a geometria em anel se apresenta como melhor solução. Porém, a execução deve ser avaliada. Às vezes não é possível, a edificação já é construída, né? E eu preciso fazer um aterramento, o aterramento em anel, de repente, tem uma quebradeira muito grande e às vezes fica inviável, não tem como nem fechar o anel. Nem como a norma estabelece, 80% do anel deve ser enterrado no solo, 20% pode ser externo. Então, é uma questão de avaliação do projetista, condições técnicas, né? Porque a norma pede, mas se não for possível, né, não existe essa possibilidade. Então, pessoal, o aterramento é uma coisa complexa. Um aterramento profissional, ele deve seguir esses passos, tá? Então, pessoal, fiquem sempre ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica.